Pessoal, bom dia. Grande prazer tê-los aqui no Centro de Operações, o maior centro de operações da América Latina. Hoje é um dia muito feliz para a gente, que é um dia de mudança de comportamento, que a gente está falando sobre resiliência urbana, a gente está falando em gerenciamento de cidade, então é um dia de muita importância que a gente está fazendo o lançamento da prática recomendada. Eu sou o Belchior, sou o chefe executivo do Centro de Operações. E antes de começar, eu queria saudar, obviamente, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, o presidente do BNDES, doutor Aloysio Mercadante, o presidente da ABNT, doutor Mário William Esper, a secretária municipal de Fazenda, minha amiga Andréa Senco, secretário municipal de Conservação, meu amigo Marco Aurélio, inspetor-geral da Guarda, meu amigo Ricardo, da luta diária aí na operação da cidade, o diretor da University Columbia Global Center, Dr. Thomas Tebet, grande amigo, professor da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Marco Túlio, diretor do Cefet, Dr. Maurício Mota. É um grande prazer tê-los aqui. E antes da gente falar diretamente da prática recomendada, a gente queria falar um pouquinho sobre o Centro de Operações, esse equipamento que nos orgulha muito. Então, antes de a gente começar, queria botar um videozinho rapidamente, prefeito, para a gente dar uma olhada o que é o Centro de Operações. Todos os dias, milhões de cariocas acordam, saem de casa, trabalham, se divertem e voltam para dormir com as suas famílias. E em todos esses dias, 24 horas por dia, o Centro de Operações Rio está de olho em tudo que acontece na cidade. Bem-vindo ao lote do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. De olho dando a letra, né? Porque as equipes do COR informam em tempo real sobre condições de trânsito, acidentes, interdições e o mais importante de tudo, o tempo. Pois é. Criado em 2010, após fortes chuvas atingirem o Rio, o COR nasceu com a missão de tornar a cidade mais resiliente a eventos climáticos extremos, que, como vocês sabem, né, estão aumentando. Por isso, o Sistema Alerta Rio monitora as condições do tempo 24 horas e qualquer emergência a equipe já veste o coletinho. A Defesa Civil está sempre informando e pronta para agir, e sirenes são acionadas de dentro do COR quando tem risco de ter deslizamento nas comunidades, para os moradores irem aos pontos de apoio e ficarem em segurança. Acompanhando das chuvas ao calendário turístico, do trânsito no dia a dia, grandes shows e eventos, o COR conta hoje com 500 profissionais especializados e se tornou uma referência mundial em monitoramento e operações urbanas. E olha, não é pra menos não, viu? São 50 órgãos municipais, estaduais, federais e concessionárias reunidos, milhares de câmeras apontadas para a cidade e uma ferramenta de prever deslizamentos criada só pela NASA só. Quer mais? Tem mais. Um olho no presente e o outro no futuro, o COR ainda estimula o surgimento de soluções inovadoras através do Desafio COR e de uma série de iniciativas para tornar a cidade mais inteligente, incluindo o uso de inteligência artificial para ajudar no monitoramento das ruas. Afinal, é muita câmera para acompanhar ao mesmo tempo, né? E aí, decorou tudo? Tem que saber de cor, tá? Então eu vou resumir. O COR é inovação e tecnologia a serviço de todos os cariocas. Se vocês sentirem vontade de bater palma, pode bater palma, por favor. Então, pessoal, esse aqui é o COR, né? O COR de 2024. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente vai para 2010, vocês vão se lembrar, e eu vou aproveitar para contar uma experiência pessoal. Em 2010, fortes chuvas atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, tivemos um recorde de 360 milímetros de chuva em 24 horas. Resumindo, isso é muita chuva. E eu estava com o prefeito Eduardo Paes nesse dia. E o prefeito se lembra muito claramente desse dia. Nos deslocamos para o Centro de Monitoramento da Sete Rio, que ficava na Presidente Vargas. E é importante a gente falar que 2010 é completamente diferente do que a gente tem hoje. Alguns números ali interessantes. A frota do Rio de Janeiro é de 2 milhões de veículos, hoje 3 milhões. Dispositivos digitais, 80 milhões, hoje são 464 milhões, 480% a mais. Usuários no Instagram, 1 milhão de usuários somente, hoje tem mais de 1 bi. Capacidade de processamento, eu estava falando aqui ainda há pouco com o presidente Mercadante, a gente não tinha um ex-WhatsApp em 2010. E parece que eu estou falando de 50 anos, 100 anos. A velocidade da informação é completamente diferente. Nesse dia, o prefeito já fez uma mudança comportamental no gerenciamento de cidade. Muitos de vocês vão se lembrar, o prefeito no carro, né,
ligando para as rádios, não saiam de casa. Esse comportamento, estamos acostumados a ver em filmes americanos, mas o brasileiro não estava acostumado com esse comportamento. E eu lembro, né, do prefeito tomar uma decisão nesse dia em criar um centro de urgência e emergência. Estou falando de abril de 2010. 31 de dezembro deste mesmo ano, 8 meses após, entregamos o centro de operações. Presidente Mercadante, eu gosto sempre de enfatizar também a ideia disruptiva de vanguarda do prefeito Eduardo Paes, mas também a capacidade gerencial e de entrega dos funcionários da Prefeitura do Rio. Entregar um equipamento como esse em 8 meses não foi uma tarefa simples. Então, em 2010, o prefeito Eduardo Paes inaugurou o Centro de Urgência e Emergência. Lá em abril, quando ele tomou a decisão, não tinha nome ainda, né? Nesse dia aqui, inauguramos como Centro de Operações Rio. E 8 meses após, nós tínhamos o Centro de Urgência e Emergência, né? E aí, como funciona? Como se opera? Às vezes, em grandes instituições públicas ou privadas, às vezes a gente não sabe o que o amigo está fazendo na sala ao lado. Quando a gente começou a colocar todas as agências sentadinhas, uma do lado da outra, convergindo, entendendo como funcionava o negócio do outro, a gente começou a criar um caminho, um processo, um entendimento na operação da cidade. Então, nessa linha do tempo, né, para não me estender aqui, nós criamos o Centro de Operações em 2010. De 2013 até 2016, o que aconteceu em 2013 e mais uma pitada de gestão na Prefeitura do Rio. Nós criamos um grupo de analistas de dados, o prefeito vai se lembrar bem, o PENSA, que eram 5 cientistas de dados, que nós entendemos muito rapidamente, depois de 3 anos operando o centro, que nós tínhamos um volume de dados da cidade enorme. A partir desse momento, foi a mola propulsora dos processos adotados no Centro de Operações. Começamos a usar de verdade os dados gerados pela cidade na construção dos protocolos e sistematizações. Passamos por um momento de grandes eventos, né, Jogos Mundiais Militares, Jornada da Juventude, Copa do Mundo, Copa das Confederações, e às vezes me perguntam, Belchior, a Olimpíada deu trabalho? O prefeito vai lembrar. A Olimpíada deu muito trabalho, mas os eventos testes deram muito mais. Foram diversos eventos testes e um aprendizado na operação da cidade enorme. E nós temos um plano de resiliência para a cidade desde essa época, né? Nós fizemos uma matéria recentemente, ano passado, para um jornal de grande circulação aqui no Brasil, mostrando a mudança de perfil climático da cidade do Rio de Janeiro. Só para vocês entenderem, de 1931 a 1996, a cidade passava por um evento extremo climático a cada 6 anos, 6 anos e meio. De 97 até 2010, a cada 3 anos, 3 anos e meio. De 2010 para cá, um evento extremo climático por ano. Não dá mais para a gente dizer que a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia que ia chover. O mundo está passando por dois grandes processos de transformação. Um climático e o outro social/tecnológico. A gente está passando por esses caminhos. Então, o Centro de Operações construiu seu plano de resiliência desde essa época. E, obviamente, né, estava também aqui, no bate-papo aqui com o presidente Mercadante, antes da gente começar, o nível de sensoriamento da cidade não para de crescer. Muito investimento em sensores. Obviamente, os dados não param de crescer. Então, o aumento no número de integração de dados não para. Então, quais são as principais áreas de atuação aqui do COR, né, para não me estender muito? Obviamente, condições oceano-atmosféricas, né, que a gente pode perceber. A cidade do Rio, em 2010, só para vocês terem noção, todos os radares meteorológicos do Brasil pertenciam ou ao governo federal, ou aos governos estaduais, ou de privados. Nenhuma cidade possuía um radar meteorológico em 2010. Fomos o primeiro a adquirir, e esse ano adquirimos o segundo radar meteorológico. Todo o território carioca está coberto por esses 2 radares. Nós temos meteorologistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos a maior cidade de cobertura de rede de pluviômetros do Brasil. Mais uma vez, investimento em sensoriamento. 16 estações meteorológicas. Sistemas de raios de análise de tendência. Belchior, para que serve um sistema de raios? Que eu comecei a aprender, né, prefeito, com os meteorologistas aqui diariamente, que o volume de raios entre nuvens nos dá direcionamento de nuvem, intensidade da chuva. Eu aprendi uma palavra também, prefeito, chamada hidrometeoro, que são gelo. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, não poderia perder essa. Né? Então, a tendência de hidrometeoros, ou seja, precipitação de gelo, tudo isso são informações cada vez mais qualificadas na operação da cidade.
níveis de calor, tracking de nuvens, ou seja, direcionamento, e, obviamente, depois o presidente Mercadante vai falar um pouquinho, a real necessidade de implantação de inteligência artificial nos processos de operação de cidade. Outra área que a gente atua muito, né, são os incidentes, acidentes e desastres, por isso que a gente tem aqui dentro mais de 50 agências integradas. Importante dizer que nós furamos a bolha da prefeitura. Aqui dentro do centro, nós não temos somente agências municipais. Nós temos agências estaduais, por exemplo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil. Nós temos governo federal, Marinha do Brasil, porque as informações costeiras são extremamente importantes para a gente. Concessionária de serviço, modais de transporte, diversos parceiros de tecnologia. Exemplo, numa parceria que nos orgulha muito com a NASA. A NASA, no seu sistema satelital, tem um algoritmo que faz projeção de escorregamento de terra, ou seja, de deslizamento, que aciona diversos protocolos dentro do centro de operações. Sistema de informações georreferenciados, um programa realizado pela Defesa Civil, Rio Águas, Assistência Social, Saúde, que é o 3RD, Rio pela Redução de Risco para Desastres, são protocolos em áreas de risco hidrológico, 19 vias com protocolos de interdição, sensores de alagamento, enfim, nós atuamos nessa área com muitos sensoriamentos e protocolos. Calma que eu não posso deixar de falar das sirenes, né, que é o nosso maior protocolo, né? Todo mundo já ouviu falar do sistema de alerta e alarme das áreas de risco geológico, que é importante também frisar, não é um sistema como esse, não é só chegar ali e implantar uma sirene. Existem muitas análises de dados, ou seja, o momento que eu aciono a sirene, e existe uma mudança comportamental que é feita pela Defesa Civil durante todo o ano. Existem simulados e treinamentos com a população durante todo o ano. Então, o sistema de alerta e alarme é um sistema que nos orgulha muito porque salva vidas de verdade. Estou correndo. Mobilidade. A gente tem diversas parcerias. A cidade do Rio hoje tem mais de 3.600 câmeras. Vamos ter 10.000 ainda esse ano. Nós temos parceria com o Waze. Nós temos um centro integrado de mobilidade urbana, que é a junção de todos os modais de transporte aqui dentro do centro de operações. Monitoramento 24 horas por dia de 106 rotas. Acesso às câmeras, enfim. 2.000 radares com leitura de placa. Tem muita coisa embarcada. Então tá bom. Falando de eventos, né, para a gente entender como os eventos mudam a dinâmica da cidade, né? Só no passado foram mapeados 3.000 eventos na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é que mais faz evento no Brasil. E, obviamente, a gente tem que entender, retirar indicadores e métricas desses eventos para incorporá-los dentro da nossa matriz decisória de operação de cidade. São diversas reuniões, né? O maior sucesso agora, recentemente, foi o da Madonna, e é um planejamento feito com várias mãos, porque a gente chama todo mundo aqui para dentro. Estou vendo aqui diversos rostinhos aqui que participaram dessas reuniões, né? E só dá certo porque a gente usa a palavra integração constantemente. Só assim que funciona. Então, a gente chama todo mundo aqui para dentro para entregar esses planejamentos. E pegando todas essas áreas do conhecimento de operação de cidade, nós criamos um dos maiores protocolos da cidade, que são os estágios operacionais. A cidade do Rio também é a única que possui estágios de cidade. O que é isso? É uma matriz decisória que avalia condições atmosféricas, mobilidade, eventos, incidentes, acidentes, zonas de calor, opinião popular. Isso dá um resultado. Na mudança do estágio, nós acionamos protocolos para dentro e muita comunicação para fora. Isso só funciona se a gente tiver uma relação direta com o cidadão. Por isso, nós temos diversos canais de comunicação com o cidadão. Aí, o prefeito, me permita aqui citar alguns exemplos, vividos também, em 2012 ou 2013, o prefeito vai me corrigir, ele foi chamado para palestrar no TED Talk, na Califórnia, foi 12, né, prefeito? 12. Foi 12. E o prefeito usou um termo lá naquela sociedade de 2002 chamada polidigitocracia, né? E o que seria isso, né? Apesar do nosso sistema de representatividade, né, que a gente elege alguém para falar pelo povo,
os governos precisariam criar canais de comunicação com o cidadão, uma via de mão dupla, para a gente entender. Mas eu estou falando de uma época que nós usávamos rede social como entretenimento. Fotos bonitas, bate-papo, não de uma maneira informacional como a gente faz hoje. Só que a gente já faz isso desde aquela época, né? Quantas vezes a imprensa aqui apanhávamos da imprensa porque usávamos informações do Orkut. Você lembra do Orkut? Do Facebook. Hoje é um procedimento normal que não era antigamente. Então, nós temos diversos canais de comunicação aqui. Nossa comunicação, assim como o centro de operações, funciona 24 horas por dia. A gente tem redes sociais, aplicativos. Esse número aqui, ó, mais de 1 milhão de seguidores nas nossas redes sociais. Eu costumo dizer que o pessoal aqui, eu não faço dancinha em rede social, senão a gente perderia seguidores. Isso mostra uma mudança de comportamento. Mostra que o cidadão carioca vem buscando cada vez mais informações sobre o seu território. E mais do que isso, confia na nossa informação. Então, esse aumento de seguidores aqui é muito importante para a gente. A gente não conseguiria fazer isso sem a participação e parceria direta da imprensa. Desde o primeiro dia do Centro de Operações, o prefeito abriu as portas do Centro de Operações para a imprensa. Muitas emissoras têm acesso direto às nossas câmeras, às nossas informações. Então, isso aqui é uma parceria extremamente importante para a mudança comportamental do cidadão. Tá? Enfim, e com isso a gente vem reforçando todos os dias a cultura de segurança. Nessa linha do tempo, a gente está em 2024 com uma super meta, que é implantar no médio espaço aí de tempo a inteligência artificial nos processos. Como eu falei aqui, o presidente Mercadante daqui a pouco vai falar sobre isso. Baseado nessa metodologia, que a gente está chamando aqui metodologia CORE, né, eu liguei para o presidente da BNT, doutor Mário, um super amigo, super parceiro, que eu quero aqui agradecer na frente dele pela competência e capacidade da sua equipe técnica. Obviamente, não poderia deixar de agradecer ao time do CORE também, ao meu time aqui que participou diretamente, junto com o time da BNT, para a gente entregar para todo o Brasil uma metodologia que a gente acredita, que a gente construiu em mais de 13 anos de existência. E plagiando a minha avó, minha falecida avó, que falava, só erra quem trabalha, mas cometeu o mesmo erro, burrice. Então, a gente tem um fluxo de informações aqui dentro que busca não cometer os mesmos erros. Lembrando que cada dia é um aprendizado novo na operação da cidade. Então, hoje é uma grande entrega, uma mudança de comportamento para o Brasil, né, que é uma parceria da Prefeitura do Rio com a BNT, que a gente, dentro dessa prática recomendada, a gente dividiu nesses principais módulos aqui, como se organizar, fluxo de informações, estágios operacionais e estratégia de resiliência. O estágio operacional era até uma reclamação do prefeito, assim que eu assumi a chefia, que ele não comunicava direito, né? Nós tínhamos 5 estágios, ainda permanecem 5 estágios, mas tinha um estágio assim, mobilização. O que é isso? Se a gente quer a mudança de comportamento, ou seja, se a gente quer que o cidadão saiba se comportar perante cenários apresentados, a nomenclatura dos estágios deve ser perfeita para a comunicação. Então, sempre cito um exemplo meu. Eu já participei de um terremoto, obviamente não foi aquele terremoto do filme, mas eu estava numa viagem que eu senti a terra tremer, eu demorei uns 10 segundos para entender que não era eu que estava tonto, era o mundo que estava se mexendo. Mas todo mundo já ouviu falar da escala Richter. Quando eu falo 1.2, 5.3, você consegue dimensionar, por isso que nós enumeramos os estágios de 1 a 5 para facilitar a comunicação. Tá? Então, a gente fala sobre estágios operacionais também e estratégias de resiliência. E aprofundando um pouquinho mais em cada um deles, né, na parte do como se organizar, a gente cita ali as principais nomenclaturas utilizadas no Brasil e no Rio de Janeiro, conceitos, classificações, competências. Belchior, como assim competências? Existem profissões que só existem dentro do centro de operações. Exemplo, coordenador de cidade, é o maestro da sala de situação. Por isso que a gente está dialogando, presidente Mercadante, para incluir essas novas competências dentro do catálogo brasileiro de ocupações, que são ocupações que só existem no centro de operações. Estrutura organizacional, ou seja, como é que é o organograma dessa super máquina pública aqui e as suas necessidades de infraestrutura.
Do fluxo de comunicação, né? O fluxo de comunicação interna, canais com o cidadão, enlaces de comunicação. A comunicação é extremamente importante, porque eu tenho que comunicar para a Dona Maria da Pavuna, de Ipanema, de Paquetá, de Santa Cruz. Existe uma estratégia de comunicação para esse comportamento esperado por esse cidadão. Então, a gente fala sobre isso aqui também. Estágios operacionais. Ter um estágio de cidade é extremamente importante no acionamento de protocolos. A gente explica como funciona os estágios da cidade aqui na cidade do Rio e os parâmetros de deflagração. Qual o momento que eu aperto o botão para mudar o estágio perante a análise da matriz decisória. E, obviamente, estratégias de resiliência, que é uma das partes mais completas, ou seja, como eu devo fazer um mapeamento da cidade para eu ter um plano de gerenciamento de risco e crise, quais são as principais ações e respostas à crise, plano operacional, plano de contingência, plano de comunicação operacional, e mais uma vez, mostrando a mudança comportamental de gestão. O prefeito fez um decreto que obriga todos os dirigentes a virem para o COR no estágio 3. E ele fez um decreto também que se obriga a vir para o COR no estágio 4. Mas todo mundo sabe que o prefeito chega aqui no estágio 2. Né? E isso, a gente percebe a mudança de comportamento, que quando a gente está no estágio 2 e algum cenário de evolução, todos os dirigentes começam a me ligar. Belchior, vai mudar o estágio? Belchior, vai mudar o estágio? Isso mostra uma mudança gerencial da cidade, um comprometimento, e é importante dizer que todas essas análises são baseadas em dados. Tem muita gente por trás disso trabalhando para entregar esses protocolos. Então, prefeito, a gente acha que hoje, de verdade, a Prefeitura do Rio e a BNT entregam uma política pública de resiliência urbana para o Brasil. Então, finaliza aqui minhas palavras de uma maneira muito feliz, né? Como eu disse no início, hoje é um grande passo para a mudança comportamental de resiliência urbana para o Brasil. Obrigado. Aqui agora, aí continuando aqui na minha função de cerimonialista, eu queria chamar aqui à frente também o doutor Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, que tem sido super parceiro nessas estratégias de políticas públicas. E eu queria pedir também, obviamente, uma salva de palmas para o doutor Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente parabenizar Belchior pela apresentação, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Saudar meu parceiro, companheiro de muitas décadas, Eduardo Paes, grande prefeito do Rio de Janeiro, que eu acho que isso aqui mostra que foi um projeto portador de futuro. Nós estamos aqui 14 anos depois, falando de inovação, de avanços, e é uma referência obrigatória para o Brasil olhar para frente, especialmente no cenário aí climático que está se desenhando. Queria saudar a Andréa Senco, secretária municipal de Fazenda, e a Ana Costa, que é a nossa superintendente. As duas trabalharam intensamente para a gente chegar aqui. Já vou dizer um pouco o que nós trouxemos. Saudar o Mário Winisper, presidente da BNT, que tem também normas que podem contribuir muito para esses desafios. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um processo de aquecimento da Terra, que foi previsto pela ciência há alguns anos atrás, mas que durante muito tempo foi combatido por um negacionismo que não olhava a ciência, que não olhava os dados, que não reconhecia esse processo e atrasou de uma forma dramática as respostas que o planeta vai ter que dar. Porque, se a gente olhar a temperatura da Terra, aumentou 1,66 graus centígrados de março do ano passado para março desse ano. E os oceanos, 1,5 graus centígrados. Nós vimos aqui, chegamos a ter mais de 60 graus, sensação térmica no Rio de Janeiro. Mesmo em maio, nós tivemos ontem um pequeno frio, mas é completamente atípico o que nós estamos vendo. E o aquecimento dos oceanos explica muito desse agravamento, as ocorrências, os extremos climáticos estão se intensificando e estão ficando mais fortes.
Eu comecei, quando o Eduardo estava montando o COR aqui em 2010, eu virei ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2011. E montei com o Carlos Nobre, que é um grande cientista, ontem até virou guardião do planeta, foi escolhido, sujeito que é da Academia Americana de Ciência, segundo brasileiro da Academia Britânica de Ciência. E nós montamos o CEMADEM, Centro de Monitoramento para Desastres Naturais, que é o que dá os alertas todos os dias, imagens de radar, imagens de satélite, pluviômetros, hidrômetros, e a gente dá o alerta para todos os municípios do Brasil, classifica o risco e ajuda nesse trabalho de monitoramento, que a maioria das cidades não tem nada parecido com o que é o COR, nem essa consciência que o Eduardo sempre teve. Então, nós construímos o CEMADEM, esse ano foi... O Jornal Globo vai dar agora, acho que é dia 19, o prêmio de projeto que faz a diferença, porque fez uma diferença, porque esses alertas diminuíram muito, especialmente a perda de vidas. A perda patrimonial é muito difícil se você não tiver obras de contenção e de prevenção. Mas a perda, quando você toca a sirene, a Defesa Civil está mobilizada, a população está informada, você consegue evitar essas situações dramáticas que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul. E são 3 etapas, quer dizer, a urgência, que é essa urgência, essa resposta, esses 5 níveis que nós estamos discutindo aqui, que é prevenção, a emergência, que é o que o Rio de Janeiro está vivendo, abastecimento, saúde, segurança, como é que se retoma as aulas, a energia, que, por exemplo, o Estado perdeu, até agora não tem energia já, algumas semanas traz uma perda material e dificuldade, perda de todo o sistema de conexão. Nós estamos pegando os recursos do FUST e transferindo para o Rio Grande do Sul para reconectar no mundo digital o Estado. E depois vem uma nova etapa, que é perdas e danos e reconstrução com adaptação e mitigação. O BNDES vai fazer uma jornada agora para trazer as experiências internacionais, para a gente aprender com o que foi feito por outros países. Por exemplo, o Japão é um país que tem uma larga tradição de prevenção, porque eles têm terremoto, têm tsunami, têm maremoto, têm vulcão, então eles têm muita tradição. É um país que se adaptou muito e viveu, por exemplo, Fukushima. Então, nós estamos trazendo a experiência do Japão, estamos trazendo a experiência do Katrina em New Orleans, que 10 anos depois os pobres ainda não têm casa. Estamos trazendo a experiência da China, da Indonésia, enfim. A ONU tem um programa. Nós vamos estudar a fundo para desenhar um plano de reconstrução para o Rio Grande do Sul, porque isso vai aparecer em outras situações. E o BNDES está sentindo direto a mudança dos extremos climáticos. Nós fomos para o Rio Grande do Sul socorrer uma seca no início do ano passado, voltamos para uma inundação e agora para essa situação dramática. Hoje, nós estamos montando uma agência lá de campanha no Rio Grande do Sul e estamos abrindo uma linha de 5 bilhões de reais com garantia, com o fundo garantidor, para reconstruir e suspendemos todos os pagamentos de juros e principal da dívida durante um ano. Então, nós estamos sentindo direto essa situação. Então, o que nós viemos aqui hoje? Nós aprovamos uma linha dentro de um programa que é o PIMAT, que a Ana Rosa, junto com a Tereza Campeiro, nossa diretora, coordenam. São 117 milhões de reais, 29 milhões de reais para o COR, para investimento. O que se pretende com esse investimento? Desenvolver um gêmeo digital. O que é um gêmeo digital? Uma espécie de um avatar da cidade do Rio de Janeiro. Você vai reconstruir o Rio no plano digital. E, com isso, planejamento urbano, medidas emergenciais, informações que você precisa, você vai poder usar a inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta cada vez mais potente, especialmente para situações onde você tem um número muito grande de variáveis e de informações, para você poder processar e aprimorar esse sistema que já está tão bem feito. E 5 milhões desses recursos vão para uma rede de semáforos inteligentes. Nós vamos colocar mais sensores na rua, mais informações para o COR, e isso reduz as emissões de gás carbono, melhora a qualidade de vida, as pessoas vão chegar mais cedo em casa. Aquele tempo que ele está parado ali, que você vê que o semáforo poderia ter aberto, então você vai ter um sistema muito mais eficiente de gestão, e isso vai melhorar também a qualidade do sistema do COR. E estamos abrindo um capítulo que é muito promissor, que é a gente levar essa experiência do COR para outras grandes cidades do Brasil. O BNDES pretende
pegar essa experiência, transformar isso num produto, num projeto que a gente possa financiar e levar essa cultura, essa experiência, esse instrumento para que a gente não viva tragédias como essa e se antecipe para mitigar, para adaptar, porque as cidades vão ter que ser repensadas na forma da sua reurbanização. Nós não podemos repetir. E se você reconstrói nas mesmas condições, você vai viver uma depressão econômica, porque as ocorrências vão voltar. Você precisa reconstruir inovando, adaptando, cidades esponjas, sair das áreas em que as águas tradicionalmente ocupavam. Nós temos que dialogar mais com a natureza, aprender mais com ela e repensar o caminho do desenvolvimento sustentável. Então, deixo aqui minha solidariedade ao Rio Grande do Sul, parabenizo a cidade do Rio de Janeiro, porque você sempre teve esse compromisso, sempre esteve à frente do seu tempo, sempre trabalhou na iniciativa, e hoje é possível essa parceria, porque tem todo esse trabalho acumulado aqui de 14 anos. Então, é muito bom, de alguma forma, nós estamos juntos, fazendo a mesma coisa há 14 anos atrás, estamos juntos de novo aqui, tentando dar um salto de qualidade, chamando a atenção do Brasil. Olhem para o COR, aprenda com essa experiência, e o Brasil vai ter mais instrumentos para enfrentar os extremos climáticos e utilizar essa revolução digital a favor da vida, da qualidade de vida e da cidade resiliente e inteligente do futuro. Então, parabéns, prefeito, Belchior e toda a equipe aqui que faz o COR. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Assinar o cheque. Achei que ia ficar só no gló. Dá dinheiro. Nada com assinatura de banqueiro. Eu sempre boto o dedo na frente para ninguém fotografar. Obrigado, presidente Mercadante. Então, como o presidente Mercadante acabou de dizer, existe uma grande contribuição do BNDES agora num projeto que é a implantação de inteligência artificial com o uso de gêmeos digitais. E Tiago e Carlos ouviram aí, né? Vocês ouviram, né? O presidente está anunciando a possibilidade de linhas de financiamento para que outros gestores brasileiros consigam construir, baseado na prática recomendada da BNT, novos centros de operações de cidade pelo Brasil. Então, é um super salto na resiliência urbana do Brasil. E, nesse momento, também queria chamar o grande amigo que nos ajudou a construir. Sem ele, seria impossível entregar esse grande produto, doutor Mário, presidente da BNT, que eu peço salva de palmas, por favor. Bom dia a todas e todos. Com muita honra e orgulho que a BNT está presente nesse momento tão importante para o Brasil. A BNT é uma entidade privada, o único representante, o único fórum de normalização do Brasil e o único representante do Brasil nos fóruns internacionais de normalização e certificação. A BNT hoje tem mais de 9.000 normas, presidente Mercadante, modernas, e participa como protagonista do Fórum Internacional de Normalização. E temos aí vários exemplos. A BNT propôs diversas normas internacionais que foram aceitas pela comunidade internacional, onde reúne mais de 180 países. Tivemos uma norma importante de prevenção e combate a incêndio florestal, é uma norma já internacional. Temos uma norma agora também internacional, foi proposta pelo Brasil, de rastreamento, manejo florestal nativo, de rastreamento, desde o corte da árvore até a madeira que vai usar no móvel, é rastreada através de satélites, de chip. Então, essa é uma norma internacional também que foi muito bem aceita. E também a BNT é protagonista de evitar que os europeus, que costumam fazer, né, criar normas como barreiras técnicas não alfandegárias. Estamos tendo exemplos agora, estava falando com o prefeito Eduardo Paes e com o presidente Mercadante,
da questão do mercado de carbono, que está sendo feita uma norma como uma barreira técnica não alfandegária, mas a BNT está atenta e está participando. A BNT também, prefeito, é uma entidade certificadora, hoje é a maior certificadora do Brasil, com mais de 450 programas de certificação. Estamos presentes em 16 países com auditores para certificação também. E estamos, nesse momento, a BNT sendo acreditada internacionalmente para ser o organismo de certificação de produtos brasileiros para o CBAM. Então, essa é a BNT hoje, bastante ativa e participativa. E é, como eu disse, prefeito, muito orgulho, muita honra ter participado aqui com o Coronel Belchior. Num prazo recorde de 6 meses, elaboramos essa norma. É uma norma importante. Parabéns ao Rio de Janeiro. Esse é um exemplo na prática de transformação digital, onde se empregou todas as tecnologias aqui disponível, inclusive parabenizando o Coronel Belchior, que também já está implementando inteligência artificial, usando a inteligência artificial aqui. Isso é uma garantia, uma segurança para o cidadão do Rio de Janeiro. E é um exemplo para o Brasil. E, como o presidente Mercadante acabou de dizer, que vai divulgar isso para os outros municípios, eu digo, presidente Mercadante, que essa norma ela é um guia, uma orientação, um protocolo de implementação desse sistema que foi criado aqui, pioneiro no Rio de Janeiro, para qualquer tamanho de cidade. Então, a BNT se coloca à disposição nesse seu programa do BNDES para divulgação e implementação em outros municípios. Então, eu queria deixar aqui a BNT à disposição dos senhores, de novo, prefeito, para aprimorar, para elaborar outras normas que forem necessárias para que seja um exemplo para o Brasil. E como o presidente Mercadante salientou agora, no Rio Grande do Sul, é o grande exemplo. Essa norma poderia estar sendo utilizada no Rio Grande do Sul, não só como prevenção, principalmente agora como enfrentamento. Como enfrentar, como sair desse aprendizado, dessa lição e realmente aprimorar a norma, aprimorar os procedimentos de segurança para a população. Muito obrigado, senhores. Obrigado, presidente. Prefeito, também acabei não saudando aqui alguns amigos que eu estou vendo aqui presentes, Diniz, presidente da Sete Rio, membros da Rio Águas, da Conlurb, amigos do metrô que nos prestigiam aqui com a presença, nosso amigo presidente do IPP, enfim, estou vendo grandes amigos aqui que eu não tenho oportunidade de citar todos, obviamente o João, da Eletromídia, que nos ajuda na comunicação no mobiliário urbano, enfim, grandes amigos aqui que eu já peço perdão por quem eu não comentei. Nesse momento, queria chamar aqui à frente o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Bem, obrigado. Quer ficar aqui do meu lado? Você viu que a estratégia de comunicação funcionou quando eu botei ele aqui, né? Vocês sabem que o Belchior, nesse episódio que ele contou em 2010, ele ainda era soldado raso do bombeiro, então ele era meu ajudante de ordem. Então, ele acompanhou essas coisas todo muito de perto. Aliás, uma enorme frustração aqui, você ouviu a Luísa Mercadante me chamando de amigo de décadas, né? A gente vê que a gente está ficando mais velho, né, Luísa? E eu estava lembrando, a primeira vez que eu vim nessa sala aqui, essa sala era uma sala que tinha uma câmera, né? A gente pegou, acho que com a Cisco na época, e eu tinha uma outra câmera na Gávea Pequena, na casa oficial do prefeito. Como ela fica numa região no meio da Floresta da Tijuca, se tivesse uma chuva muito forte, eu não ia poder me deslocar para cá, né, na madrugada, por exemplo. Tanto que eu tenho um quartinho ali naquela sala que vocês conheceram ali embaixo, tem um quarto que, infelizmente, recentemente, eu tive que dormir uma noite. E essa, para a gente ver o avanço da tecnologia, né, a gente precisava de um sistema da Cisco com uma tela enorme na Gávea Pequena para eu poder me comunicar com a equipe aqui, né? Hoje a gente pega no nosso WhatsApp e faz uma videoconferência juntando todo mundo muito rapidamente, né? Isso mostra
esses avanços da tecnologia. Mas queria saudar a todos, cumprimentar o presidente Mário, agradecer muito essa parceria com a BNT. A BNT é uma instituição privada, né, com função pública, que cumpre um papel fundamental para dar para todos nós o norte e a bússola nos mais variados temas daquilo que devem ser padrões e modelos para diferentes atividades no Brasil, diferentes procedimentos. Cumprimentar mais uma vez o presidente Mercadante, que tem sido um grande parceiro da Prefeitura do Rio, enfim, sei da enorme e desafiante tarefa que ele tem diante de si, olhando para todo o Brasil, mas o fato do BNDES estar aqui no Rio de Janeiro, primeiro é um fator de orgulho, né? Ali a gente tem quadros muito qualificados, eu fico brincando aqui com a história de que ele vai assinar o cheque, é óbvio que o dinheiro é importante, mas o BNDES tem quadros tão qualificados que não são poucas as parcerias da Prefeitura do Rio com os técnicos do BNDES formulando políticas públicas, né? O BNDES é o nosso grande parceiro na revitalização do centro do Rio de Janeiro, enfim, uma série de questões, e aqui é mais um exemplo dessa parceria com essa instituição brasileira importante, localizada aqui no Rio de Janeiro, e que, óbvio, torna as pessoas melhores, mais simpáticas, mais incríveis, como é o caso do nosso Luiz Mercadante, que depois que passou a usar o DDD 21, é um outro homem realizado, feliz. Largou o 011 provisoriamente. Fiquem tranquilos, paulistas, que um dia eu devolvo. Mas, olha, eu acho que hoje é um motivo de orgulho. Eu estou vendo ali, eu queria cumprimentar todos a figura da Raquel, a meteorologista mais famosa do Brasil. A Raquel Aloysio. Ela é uma das meteorologistas aqui do centro. Toda hora que tem uma chuva, na última chuva que teve, eu botava a Raquel do meu lado, tadinha. E o pessoal achou que eu tivesse trancado ela no porão aqui do centro de operações, que eu não conseguia, não deixava ele para casa se alimentar, ela é magrinha, então o pessoal achou que eu estivesse torturando a Raquel. Ontem a Raquel não estava, mas eu vim para cá de manhã com uma chuva, estava a Maiara. Enfim, então não temos só uma Raquel, temos a Maiara também, um time aqui olhando e tratando dos diferentes episódios aqui. Mas eu acho que vale aqui contar, presidente Mário, essa primeira experiência, porque foi nessa experiência em 2010 que nós tivemos aquela chuva. Eu me lembro que eu estava em casa, foi de madrugada, lá pelas 4 da manhã, eu recebi a informação de que a cidade estava vivendo uma cena caótica, e eu me lembro que eu saí por iniciativa própria, sem nenhum tipo de procedimento, uma experiência que eu tinha quando eu tinha 17 anos, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, e uma coisa meio óbvia, né? Nos Estados Unidos, quando você tem uma super nevasca se aproximando, a primeira coisa que faz é amanhã ninguém sai de casa, né? Não tem aula, não tem trabalho, porque vai nevar muito, né? Vai ter um evento extremo, e os serviços públicos precisam trabalhar, né? Primeiro, evitar que as pessoas se acidentem, não é normal você sair andando de carro com uma nevasca muito grande, e depois permitir que a cidade, que os serviços públicos possam limpar as vias, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, né? A cidade alaga, chove pra caramba, e o que a gente tem são as pessoas xingando as autoridades porque choveu pra caramba. É óbvio que existem medidas, existem ações concretas que podem ser tomadas, né, para melhorar a infraestrutura das cidades. E aí tem um exemplo, Aloysio, você não citou aqui, mas é um exemplo que a gente cita com muita frequência, que foi, por exemplo, no governo da presidente Dilma, a Aloysio era chefe da Casa Civil, quando a gente aprovou ali no PAC da Copa do Mundo, num projeto desse da Copa do Mundo, ali saíram os piscinões da Praça da Bandeira, né, que desde que o Rio é Rio sempre alagaram, né? Então, existem investimentos públicos que podem ser feitos que minimizam esses impactos, né? Aliás, esse conceito de cidade esponja, a cidade do Rio de Janeiro desenvolve há muito tempo, né? A gente tem um parque na Praça Seca chamado Parque Pinto Teles, que ele serve como uma bacia de acumulação de água. Estamos fazendo isso no Parque Oeste, né? Então, tem uma série de iniciativas aqui na cidade, nesse sentido, mas tem vezes, aliás, na maioria das vezes, dependendo do tamanho do problema, não vai ter jeito, né? Eu fiz um vídeo esse fim de semana que eu acho que é o melhor exemplo. Você tem uma pia novinha, o cano está limpinho,
a pia tem um determinado volume de água. Experimenta jogar um balde de água maior do que o volume de água da pia, você pode estar com a drenagem perfeita, projetada, adequada, vai alagar a pia, vai vazar, vai sair coisa fora da pia. Então, que eu acho que é importante, toda vez que a gente fala desse tema, é não esperar dos governos, da própria população, de que vai estar tudo resolvido. Se fizer, porque a gente tem uma mania, amanhã tal obra, não tem lugares, dependendo da circunstância que você tiver no Rio, maré cheia, né? A drenagem do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, para dar um exemplo, ela vai para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando a maré está cheia demais, a drenagem tem deficiências, ela não vai. Então, você tem chuva demais, solo encharcado, Lagoa Rodrigo de Freitas com a maré lá em cima, vai alagar, né? O que a gente busca fazer com o centro de operações? É evitar que os impactos na vida das pessoas da cidade sejam tão grandes. É evitar que as pessoas sejam surpreendidas por esses fenômenos extremos. E é principalmente evitar que pessoas morram por causa desses eventos extremos. Acho que, se eu pudesse definir o grande mérito desse lugar aqui, é isso, é salvar vidas. É inaceitável que alguém morra porque não foi avisado de uma enchente, né? Quando você tem serviço de meteorologia, claro, vão acontecer circunstâncias, né, em que a gente vai avisar e não vai acontecer. Recentemente, essa chuva, que a Raquel ficou famosa ali como meteorologista, o CEMADEM avisou ali uns dias antes, olha, vai ter a partir de tal dia, aí o sujeito falou, pode vir do litoral norte de São Paulo até o litoral sul do Espírito Santo, passando pela região serrana, pode ser na cidade. Não é uma informação exata, mas se tem risco, dane-se. Eu fui decretei ponto facultativo e pedi, se não for deslocamento extremamente necessário, não é um dia para sair de casa. Ora, caramba, vai chover para caramba, a gente vai sair passeando e o prefeito tem que resolver o problema? Não, é responsabilidade de todos nós evitar esse deslocamento. Claro, Aloysio, teve aqui, eu paguei o mico da minha vida em 2013, quando me chamaram aqui umas 10 horas da manhã e disseram, vai ter um ciclone na cidade do Rio de Janeiro hoje à tarde. Eu falei, ciclone para mim é furacão, sei lá, aquela coisa levantando casa, né? E aí eu mandei todo mundo para casa. Falei, libere seus funcionários, funcionários da prefeitura liberaram. Eu fiquei 5 horas da tarde, não vi uma nuvem no céu. Deu 6 horas, não caiu uma gota d'água. Pela primeira vez eu rezei para chover e não caiu uma gota d'água nesse dia. Enfim, você imagina a quantidade de meme que eu não virei vítima depois com o negócio do ciclone. Dane-se, né? Isso que a gente fez recentemente, a chuva acabou batendo mais forte na região serrana, em parte da Baixada, impactou menos na cidade, mas podia ter sido na cidade. Então, nosso objetivo é salvar vidas. Coisas óbvias, presidente Mário. Você tem pontos de alagamento, como era a Praça da Bandeira. Antes de resolver o problema em definitivo da Praça da Bandeira, uma das primeiras medidas óbvias que o Centro de Operações tomou foi o seguinte, a partir de determinado nível de chuva, o Diniz, que está ali, presidente da Sete Rio, vai lá e fecha os acessos à Praça da Bandeira. Que o sujeito vai até engarrafar, mas não vai engarrafar debaixo d'água. Tem aquele famoso vídeo do sujeito chamando... Enfim, o cara está com tanta raiva que chama minha mãe de todos os nomes. Até fizemos as pazes, hoje eu fiz uma homenagem, ele pediu desculpas. Eu disse que minha mãe mandava beijos, eu mesmo vinculei o vídeo do sujeito homenageando minha mãe. Aliás, ele faz ali um espetáculo, aquele vídeo, né? Que ele xinga o Tom Jobim, enfim, a família Moreira Salles, essa história de cidade maravilhosa, é um espetáculo aquele vídeo dele, mas é isso, a gente pode evitar, você vai ter o sujeito engarrafado no trânsito, mas ele vai estar engarrafado num lugar seguro, onde não vai ter alagamento. Então, são obviedades que podem ser feitas e que esse aprendizado do Centro de Operações ao longo desses 14 anos, que a gente tem muito orgulho, né, permitem com que essa experiência possa se espalhar. Quando você tem um órgão como a ABNT, uma instituição como a ABNT certificando isso serve para dar tranquilidade aos gestores públicos, para dar o norte aos gestores públicos pelo Brasil afora, né, no sentido de, olha, vamos implementar essas medidas e vamos evitar mortes, vamos evitar
prejuízos maiores. Eu vi ontem uma matéria, esse fim de semana, no jornal O Globo, sobre exemplos mundiais. Né? Aí tem um pouco aquela nossa coisa do complexo de vira-lata. Desculpa, isso aqui é referência mundial. Eu fui presidente do C40, que junta as maiores cidades do mundo, e todas aquelas cidades, incluindo Singapura, né, usam o centro de operações da Prefeitura do Rio, feito por brasileiros, tupiniquins, enfim, nossos engenheiros, arquitetos, técnicos, por servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, desenvolveram um modelo que eu tenho certeza é o modelo mais moderno do mundo para cidades. Né? Como disse aqui o presidente Mercadante, o Japão, eu não conheci nenhum centro de emergência lá, mas diante de tudo aquilo que acontece lá, e com a tecnologia dos japoneses, com o grau de disciplina dos japoneses, deve ter, do ponto de vista nacional, um centro de urgências e desastres mais eficiente que os nossos, enfim, mas como modelo de cidades, integrando, o que nós temos aqui é o estado da arte. É para a gente ter orgulho. Né? Era para estar sendo divulgado como algo, não precisa trazer a experiência de Singapura, de Chongqing, de Zhongguoron, não sei aonde, porque no Brasil tem, na cidade do Rio de Janeiro, tem um exemplo, né? Como, aliás, eu copio vários exemplos de iniciativas bem-sucedidas de gestores públicos pelo Brasil afora, né? Mas o nosso complexo vira-lata, obviamente, não permite que a gente faça essas referências. Mas o que importa é isso, é que a BNT regulamenta isso, o que importa é que a gente tem uma instituição pública com o tamanho, a dimensão, a importância, a qualidade do BNDES, incentivando esse tipo de iniciativa. Quero lembrar, a presidente da República, Dilma Rousseff, esteve aqui, já nesse ano de operações, em 2010 ou 2011, acho que foi 2011, aí ela se elege em 2010, mas 2011 ela veio aqui, e aqui a gente concentra. Né? O que eu posso dizer para os prefeitos de todo o Brasil é que não só isso aqui salva vidas, como salva a vida do prefeito também. Né? Porque, enfim, você saber que tem... Eu não imagino o sofrimento, né? Estão apanhando para caramba, mas de todos os prefeitos vendo suas cidades. O prefeito é representante político mais próximo do cidadão. Você pode não gostar do cara, mas o cara ama a cidade dele. Pode ter certeza disso. Né? O sujeito é dedicado à sua cidade. Eu não imagino o sofrimento, fala aqui do Sebastião Melo. Você pode achar que ele é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, mas o sujeito que coloca a sua vida para ajudar a sua cidade, para governar a sua cidade, eu imagino como o coração dele não deve estar doído nesse momento. O coração do governador Eduardo Leite, como sei que o coração do presidente Lula, e de todos nós que acompanhamos aquele drama que parece que não acaba, né, no Rio Grande do Sul, o que acontece com o povo gaúcho, o sofrimento do povo gaúcho. Então, isso aqui ajuda a gente também a cuidar do nosso coração, né, porque você sabe que, independente da circunstância que vocês pessoalmente estivessem lá, né, eu, de vez em quando, eu gosto de ir para o meu sambinha, tomar minha cerveja. Imagina se eu não tenho centro de operações, como é que eu ia para o meu samba com tanta tranquilidade, sabendo que tem um lugar aqui que vai ter gente que vai tomar a decisão, independente da hora que for, que essa decisão está sistematizada, que ela está hierarquizada e que se permite encontrar soluções ou de minimizar os problemas de uma cidade. Então, que alegria, parabéns, Belchior, pela iniciativa, pela parceria com a BNT, parabéns a todos os membros aqui do Centro de Operações, os órgãos da Prefeitura, e muito obrigado à BNT e BNDES por apoiarem essas iniciativas para que a gente possa seguir avançando. Bom dia a todos.